Boa noite a todos. Uma grande alegria poder estar aqui e uma grande responsabilidade também. E além do mais tem um agravante, né? Quando se faz uma palestra depois de outra é bem mais difícil manter o público. Mas o meu objetivo é manter vocês ligados e que vocês então consigam absorver um pouco mais sobre essa cosmovisão naturalista. Bem, antes de nós adentrarmos diretamente no que é a cosmovisão naturalista, nós temos que entender o porquê ou como essa cosmovisão naturalista chegou até nós. Eu acho que todos aqui que já estudaram a biologia, a ciência em si, já foram inseridos numa ideia de que a evolução foi o meio de onde as coisas surgiram, que a teoria da evolução é a verdade sobre de como as coisas vieram a existir. E você se pergunta, mas como que chegou essa teoria até nós? Como que nós hoje somos ensinados, tanto na escola como na faculdade, que a evolução é a ideia verdadeira de uma hora para outra? De onde é que isso veio? Bem, nós entendemos que essa cosmovisão ela não surgiu do nada. Ela veio a partir deste panorama. Primeiramente, nós temos o teísmo na nossa direita. Nós podemos observar o teísmo, ele era a cosmovisão ou o pensamento que estava ali então sendo mantido ou que reinava na Idade Média. E Deus era colocado em todas as coisas, Deus era por onde as coisas partiam, tudo girava em torno de uma cosmovisão ou de uma visão onde Deus existia. E este Deus do teísmo, ele está agindo dentro do cosmos. Vocês podem observar que o cosmos, ele tem um círculo em volta dele, porém esse círculo ele é um círculo que é uma abertura. E essa abertura Deus age, o Deus Trino age dentro desta abertura. Essa é a cosmovisão teísta. A cosmovisão teísta então de enxergar o mundo. E era essa cosmovisão que reinava na Idade Média. Porém, após a Reforma e após os acontecimentos ali do Renascimento e o Iluminismo, nós temos o pensador Descartes, que ele vem com uma ideia e começa a transformar essa visão. Ele começa então a modificar aos poucos esta visão. Ele traz a ideia de que nós temos que dividir a questão da teologia, que estuda as coisas que estão além do sobrenatural, e a filosofia, que estuda o que é natural. E dessa filosofia então partem as outras ciências. E ele começa com essa ideia, e o que dá então a origem ao deísmo. Nós podemos colocar o deísmo desta maneira: existe um Deus, este Deus está fora do cosmos, só que vocês podem observar que nesse cosmos, o círculo ele não tem mais aberturas, o círculo ele é totalmente fechado. Muito obrigado. O círculo ele é totalmente fechado e Deus não tem como agir, Deus não age mais neste mundo. É como se Deus criasse o mundo ou desse corda no relógio e deixasse com que o relógio funcionasse e não interferisse mais naquilo que ele fez. Este seria o deísmo. Mas um pensador francês, Lamartine, ele veio com a ideia de que ele era um deísta teórico. Ele cria no deísmo, só que na prática ele era naturalista. Em que sentido que ele era naturalista na prática, ou como nós vemos aqui, o naturalismo na imagem? Ele excluiu Deus de fora do cosmos. Ele defendeu então que este Deus, na teoria ele defendia que existia um Deus e ele criou o mundo, e este mundo funciona de maneira ordenada, de maneira pelas leis que regem ele, e que Deus não intervém na teoria. Só que na prática ele excluiu Deus, ele tirou Deus da jogada. Como nós vimos com o Samuel e com o Diego logo anteriormente, nós vemos que cosmovisão não é apenas aquilo que você crê intelectualmente, mas aquilo que você faz, aquilo que você pratica, aquilo que você vive, que define também a sua cosmovisão. E nesse caso, Lamartine, ele dizia que existia um Deus, mas na prática esse Deus não existia. Por que esse Deus não existia para ele? Porque tudo que ele fazia, ele não levava em consideração Deus. Ele tirou Deus da jogada, ele excluiu Deus do seu plano. E é nesse sentido que muitos consideram que Lamartine deu início a este naturalismo. Ele excluiu Deus da vida dele, ele excluiu Deus do meio que ele estava envolvido ali, de pensamento. Deus para ele não existe mais. Vocês podem observar que a única diferença entre o deísmo e o naturalismo é que Deus foi excluído. E você diz, mas Hudson,
A única diferença, Deus ser excluído? Bem, é uma diferença gritante. Só que se você parar para pensar e analisar, Deus ser excluído do deísmo é apenas um passo. Porque o Deus do deísmo, ele não age mais em nosso mundo. O Deus do deísmo, ele não interfere mais. Então, se você vive num mundo em que Deus não interfere, para você excluir dele da última realidade, é um passo apenas. Então, nesta noite, nós vamos observar algumas características do naturalismo. Nós temos que entender que o naturalismo não serão apenas esses 6 pontos que nós vamos apresentar. O naturalismo, ele tem várias raízes, ele tem várias ramificações, e você pode conversar com um naturalista hoje e com outro amanhã, e você vai ver que há divergências em pensamentos, porque é uma cosmovisão muito extensa. Mas nós vamos pegar os 6 pontos que todo naturalista vai concordar. Então nós vamos abordar essas questões. O livro que eu usei bastante foi o do James Sire, O Universo ao Lado. Nós vamos fazer uma abordagem baseada um bocado nele. Vamos lá. O primeiro ponto do naturalismo, e que ele defende, é que a matéria existe eternamente e é tudo o que há. Deus não existe. Sagan vai dizer: o cosmo é tudo o que é, foi ou será. Então, resumindo, o naturalismo, Deus não existe, como nós vimos ali na imagem. Tudo o que existe é o cosmo, tudo o que existe é a natureza. No naturalismo, a natureza do cosmo é o que é primária, pois agora, com um Criador eterno fora de cena, o próprio cosmo se torna eterno, sempre lá, porém, não necessariamente em sua forma atual. Na verdade, certamente não em sua presente forma. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte: a única coisa que existiu no universo eternamente é o natural, ou é o cosmo. E logicamente que o cosmo não surgiu como surgiu hoje. Logicamente que quando o cosmo surgiu não existiam seres humanos como nós, que pensam, que sabem raciocinar, que sabem então levar as coisas adiante. Não, surgiu de maneira bem primária, bem resumida, com poucas coisas e tudo mais. Mas tudo que existe é nada mais, nada menos do que o cosmo. Lembrando da palestra do Samuel, nós veremos isto no final. O reducionismo, ou o que leva o naturalista a pensar, ou o fim último do naturalismo, é que tudo o que existe é o cosmo. O segundo ponto é que o cosmo existe como uma uniformidade de causa e efeito em um sistema fechado. Tudo que acontece dentro da natureza tem sua causa em outra coisa que existe dentro da caixa. Aqui, Ronald Nash, em Cosmovisões em Conflito, ele vai dizer isso, que o naturalismo defende que tudo que acontece dentro da natureza tem sua causa em outra coisa que existe dentro da caixa. Ou no caso, como nós vimos lá na ilustração do círculo, tudo que acontece é porque houve uma causa anterior. Tudo que acontece é apenas coisa de causa e efeito. Se houve uma causa, tem um efeito. Halverson vai dizer: em princípio, tudo que ocorre é em última análise explicável em termos das propriedades e relações das partículas de que a matéria é composta. Mais uma vez, pode-se afirmar o ponto em termos simples: o determinismo é verdadeiro. Então, o que eles estão defendendo é que o universo é fechado. Não há interferência nenhuma de um sobrenatural dentro deste universo. Tudo é natural, tudo se resume apenas a leis. Você pode observar que tudo tem uma causa. O que eles vão criticar é que muitas vezes as pessoas diziam: nós não conseguimos entender isso. O que foi? Foi Deus. O que o naturalista vai dizer? Não. Nós não conseguimos entender ainda porque a ciência não avançou, porque não houve, então, nós não conseguimos encontrar a causa deste efeito, mas há uma causa e um efeito, e isso pode ser explicado de maneira natural, por meio, então, de leis. Novamente, isso aqui nós já vimos. E o terceiro ponto do naturalismo é o seguinte: os seres humanos são máquinas complexas. A personalidade é uma inter-relação de propriedades químicas e físicas ainda não totalmente compreendidas.
Ao enfatizar nossa humanidade, nossa distinção do restante do cosmos, o naturalista encontra uma base de valor, pois isso sustenta que a inteligência, a sofisticação cultural, o senso de certo e errado não são apenas características humanas, mas o que torna valiosos. É o que diz Sayre sobre a cosmovisão naturalista. Quando nós observamos que o ser humano, como o naturalista afirma, é apenas uma máquina complexa, nós temos em nossa mente o quê? Um robô, que ele está ali então paralisado, que ele é só movido por engrenagens e só faz movimentos que são coordenados. Nós dizemos, os naturalistas estão ficando doidos, não existe isso. Como que eles podem pegar um ser humano que raciocina, que sabe pensar e dizer que isso é uma máquina? Mas os naturalistas vão dizer, bem, essa visão de engrenagem é algo que já ficou para trás. Não é essa visão que nós estamos defendendo. Pense num computador. O computador, muitas das vezes, você pesquisa algo ali, ele te dá a resposta que você diz, rapaz, que negócio interessante, que negócio inteligente, achou algo que eu não conseguiria achar. E eles vão dizer, nós, seres humanos, somos mais ou menos iguais a um computador. Logicamente aqui eles vão trabalhar diferenças e tal, mas eles vão trabalhar que nós somos máquinas, não somos ainda totalmente compreendidos, nós não conseguimos estudar totalmente os seres humanos, mas nós podemos observar que eles são máquinas, e que eles então são apenas movidos por causa e efeito, ou por movimentos, por neurônios e nada mais do que isso. Só que eles são perguntados sobre, e onde é que vem o valor da humanidade? Se nós somos apenas máquinas, de onde é que está o valor? Onde é que está o valor do que torna o ser humano valioso? O que é que faz isso? E eles vão argumentar, o que torna o ser humano valioso é a inteligência e a sofisticação cultural e o senso de certo e errado. É isso que torna o ser humano valioso. É apenas isso, não é nada mais do que isso. É isso que faz então que o ser humano vale alguma coisa. Não é porque ele é um ser distinto, não, ele é apenas um ser normal, que é movido como se fosse uma máquina, mas ele tem interações culturais que lhe dão valor. É isso que traz o valor ao ser humano. Outro ponto que o naturalismo defende é que a morte é a extinção da personalidade e da individualidade. Homens e mulheres são constituídos de matéria e nada mais. Nagel confessa, o destino humano é um episódio entre dois esquecimentos. O ser humano, para o naturalista, é apenas matéria. Morreu, acabou. Não tem mais nada, não existe mais nada. No manifesto humanista, eles vão defender que a única imortalidade do ser humano é a continuidade de sua descendência e a influência que sua vida exerce nas demais pessoas e culturas. A única coisa que faz com que o ser humano permaneça eterno neste sentido, ou que faça com que ele não morra ou não seja extinto, é a história que ele constrói, é a genealogia que ele deixa, é as pessoas que levam o seu nome adiante. Como por exemplo, nós temos, quantos aqui não conhecem Aristóteles? Morreu há quanto tempo? Tantos outros pensadores, Platão morreu há tanto tempo, mas nós ainda lembramos. Por quê? Porque eles deixaram um legado, porque eles deixaram algo para a posteridade. E é isso que torna então o ser humano, isso que traz então essa imortalidade para o ser humano. Tirando isso, é apenas morte, morreu, acabou e nada mais. Outro ponto que o naturalismo defende é que a história é uma corrente linear de eventos ligada por causa e efeito, porém sem uma proposta abrangente. A história natural principia com a origem do universo. Algo ocorreu há muito tempo atrás, um Big Bang ou um surgimento súbito que desencadeou a formação do universo que agora habitamos e do qual temos consciência. A história ela surgiu por um mero acaso, não teve um porquê, não teve um propósito para fazer com que a história surgisse, não, foi algo que aconteceu ali e por um acaso
Houve um surgimento, houve um Big Bang ou um surgimento súbito. Simpson vai dizer: por certo o homem não era o objetivo da evolução, que por seu turno evidentemente não possuía objetivo algum. Monod diz: a humanidade surgiu como um número em uma roleta de Monte Carlo, ou a humanidade surgiu apenas com dados sendo lançados em um cassino. Poderia ou não acontecer, foi mais uma obra do acaso. Foi uma probabilidade, foi algo que aconteceu assim de maneira muito espontânea. Foi algo que não tinha esse objetivo, não era este o objetivo da evolução, ou não era este o objetivo de toda a explosão, não tinha nada a ver com isso, foi algo meramente de acaso. Richard Dawkins diz: a seleção natural é o relojoeiro cego, pois nada vê à frente, não planeja as consequências, não possui nenhum propósito em vista. Então, para o naturalista, para aquele que tem uma cosmovisão naturalista, tudo que está acontecendo hoje não teve um propósito para estar acontecendo. Tudo que vai acontecer no cosmos, no universo por si, não tem um propósito para acontecer daqui para frente. Pode se acabar, pode crescer, pode aumentar, pode acontecer o que for. Não tem um propósito. Acontece apenas por mero obra do acaso. Pode ou não acontecer. Penso eu que nós já estamos muito enturmados com essa visão. Na escola nós aprendemos isso, nas faculdades isso é defendido, de que nada tem um propósito, como o Diego disse aqui na questão existencialista. Nós que fazemos o que nós somos, nós que vamos criar então um propósito de existência, um propósito para viver. Não é que nós já viemos com um propósito definido, não tem nada a ver com isso. Nós então que vamos atrás dessa questão. Este é o outro ponto da cosmovisão naturalista. E o último ponto que os naturalistas defendem de maneira mais prática, ou da maneira mais ética da questão, é este: a ética está relacionada apenas aos seres humanos. Nós afirmamos, aqui um naturalista dizendo, nós afirmamos que os valores morais possuem na experiência humana a sua fonte. A ética é autônoma e situacional, não necessitando de qualquer sanção teleológica ou de propósito ou ideológica. A ética provém da necessidade e interesses humanos. Negar isso é distorcer toda a base da vida. A vida humana possui significado porque criamos e desenvolvemos o nosso futuro. Resumindo, não existe uma base ética universal. A ética ela desenvolve de acordo com a situação que nós vivemos. Talvez você esteja na sua faculdade, esteja naquela cadeira difícil, e o professor diz: não, se você, ou o seu colega diz, se você colar ou pescar, eu não sei qual que é a linguagem utilizada aqui, se você colar ou pescar de mim, você vai conseguir passar. E você entra num conflito, você diz: rapaz, será que é correto ou errado eu fazer isso? Mas você diz: não, eu preciso passar, a minha situação exige que eu faça isso. Para o naturalista, você agiu de maneira correta. Para o naturalista, você não agiu errado, você agiu de maneira correta. A sua situação necessitava isso. Se você não fizesse isso, você seria reprovado, você teria que passar mais tempo, você teria que gastar mais dinheiro, teria que gastar mais esforço. Só porque você não colou? Não. Depende da situação, vá com calma. Nós não definimos de maneira universal o que seria ético. Tudo é dependente da situação em que vivemos. E o significado da vida humana é porque nós criamos a ética em que nós vamos viver. A sociedade em si que formula a ética que você vai ter que correr atrás, que você vai ter que obedecer. Depende então da sociedade também. E esses são os 6 pontos básicos que um naturalista defende. E agora chega uma pergunta: naturalismo é sinônimo de ciência?
Alvin Plantinga, ele diz o seguinte: lembrando que nós sempre aprendemos que o naturalismo e ciência estão lado a lado. O naturalismo e ciência, não pode distanciar não, é um ligado ao outro. Se você vai discutir teologia, você vai discutir ciência com Deus agindo, aí não, aí você é errado. Mas se você diz que não há nada, não, você está indo correto, você está fazendo ciência, é isso que é ciência, não é esse negócio de ter Deus no meio não, vamos lá. Mas olha o que Alvin Plantinga vai dizer. O que eu vou argumentar é que o naturalismo conflita com a evolução, principalmente base da ciência, a principal base da ciência, a evolução. O naturalismo, de qualquer modo, cumpre uma das principais funções da religião. Por quê? Porque ele responde a 3 perguntas. Deus existe? Nós, seres humanos, temos liberdade significativa? Podemos nós, seres humanos, ter a expectativa de uma vida depois da morte? O naturalismo responde a essas 3 perguntas. Deus não existe. A imortalidade não existe. E os argumentos em prol da verdadeira liberdade são incertos na melhor das hipóteses. Como nós vimos, é tudo determinado. Não há esta liberdade. Podemos dizer que o naturalismo é uma quase religião. Alvin Plantinga, para aqueles que não conhecem, é um doutor, estudou filosofia, ciência principalmente, e então é um cara que nesta área ele tem muito conhecimento, e não é qualquer criança que está falando isso daqui, é uma pessoa que estudou e é gabaritado para falar essas coisas. Então o que ele está dizendo é: nós aprendemos muitas vezes que naturalismo e ciência estão lado a lado, mas eu posso provar que o naturalismo não é nada mais, nada menos do que uma quase religião. É uma religião o naturalismo. Você tem que ter fé para ser naturalista. Não está diretamente ligado com ciência, tem uma distinção. Não é sinônimo de ciência, é isso que ele está argumentando. Então, quando alguém dizer que naturalismo e ciência são compatíveis ou são iguais, você tem que dizer: não, espera aí, vamos devagar, vamos analisar as questões aí, que naturalismo não é sinônimo de ciência. Vamos continuar analisando alguns problemas da cosmovisão naturalista. O problema moral. Geisler, no seu livro Ética Cristã, ele trabalha um pouco sobre a visão situacionista, que é a visão da ética do naturalismo. E ele diz: a ética tem só uma base, a necessidade e interesses humanos. Aqui falando sobre o situacionismo, a questão da ética que o naturalismo crê. Esta ideia cai no situacionismo. Sendo assim, uma norma só é algo muito geral, pois esta pode ser variável, dependendo da situação, pois a necessidade do homem pode ser muito variável. Aí nós entramos num conflito, como nós temos aqui o exemplo de Hitler. Para o naturalista, dependendo da situação que você está, aquilo define se é certo ou errado. Então vamos para o exemplo de Hitler. Hitler, em plena Segunda Guerra Mundial, tendo que defender o seu país, honrando a sua pátria, vê nos judeus um inimigo, ou vê em outras raças um inimigo para o restante da humanidade. E o que ele diz? Já que eu estou nessa situação, vou aniquilar ou vou acabar com a raça judia. Se você é um naturalista, ou se você tem uma cosmovisão naturalista, ou se você enxerga o mundo através das lentes naturalistas, você não pode olhar para Hitler e dizer que Hitler estava errado. Por quê? Porque a situação permitiu com que ele tomasse esta decisão. Então Hitler não estaria errado, Hitler estaria muito certo, ele estava precisando daquilo. Mas quando nós analisamos, quando nós observamos de maneira racional, eu acho que nenhum naturalista vai defender isso. Nenhum naturalista vai afirmar: Hitler estava correto. Matar pessoas
da maneira como foi, estava totalmente correto. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque eles têm esse conflito, eles têm que lidar com essa situação. Eles não podem dizer que a ética é apenas situacional, porque as situações mudam, as situações variam. Tem que ter uma verdade, tem que ter algo que é absoluto neste caso. Nós podemos ver também Schaeffer, ele trabalha essa questão. Ele trabalha sobre o senso moral ou o senso judiciário. O que seria esse senso judiciário? Esse senso judiciário é quando alguém faz um mal contra você, aí o seu senso acusa. Aqui nós temos o exemplo da traição. Como nós vimos, a cosmovisão afeta até a nossa cultura, as músicas e tudo. Nós podemos ver aí, em várias músicas que rolam hoje, em vários estilos de música, que traição é algo assim muito comum de ser dito, né? Vou trair mesmo, não sei o que, não fez isso pra mim, vou trair, não sei o que mais. Rapaz, eu ouvi uma música que o nome da música era Namorada Reserva. Você vê o nível que chegou a situação, de tanto que essa questão de traição tem sido falada como algo muito comum. Mas quando a traição é com você, aí, meu amigo, aí não pode não, né? Aí você acusa, você diz, não, traição é errado. Por quê? Porque foi contra mim. O meu senso judiciário vai acusar, vai dizer, não, isso é errado. Outro exemplo é um ladrão que rouba e faz então seus furtos pela cidade. Mas vai alguém roubar o celular dele? Porque ele vai dizer, não, rapaz, me roubaram. Tem algo dentro do ser humano que acusa, que é errado. E é esse que Schaeffer trabalha como o senso judiciário. É algo que é errado, que o ser humano sabe que é errado quando é feito contra ele. Então, nós vemos que a ética naturalista não se encaixa na vida real. Ela não pode ser, então, aplicada de maneira total. Outro problema que a ética naturalista enfrenta é o problema existencial. Sartre vai dizer que nenhum ponto finito faz qualquer sentido se não tiver um ponto de referência infinito. Schaeffer, ele diz que o homem é finito, portanto, não pode servir de parâmetro integrador para si mesmo. Não obstante, o homem distingue-se do ser não humano. O homem é uma pessoa, diferente de tudo o que é impessoal. Ou para utilizar o termo por mim usado em meus livros, o homem tem sua hombridade. O naturalista, ele diz que não, você existiu por mero acaso. Não há nada, não há um ponto infinito de referência. Mas não tem como você viver desta maneira. Não tem como você viver sem um ponto de referência infinito. Você tem que ter um ponto de referência para que a sua vida faça sentido. E Schaeffer, ele vai dizer que o homem em si, ele não pode ser este ponto. Por quê? Porque ele é finito. Ele precisa de algo a mais, ele precisa de algo que o torne ser humano, ou que faça o ser humano da maneira que ele é, ou que traga essa hombridade para ele. E este algo tem que ser algo pessoal, tem que ser um ser que se relaciona, e logicamente só pode ser Deus. Não tem outro ser, não pode ser algo impessoal. Como pode algo impessoal trazer à vida algo pessoal, como os seres humanos são? Como isto pode acontecer? Não tem como. Então, para que nós tenhamos um sentido da existência, nós precisamos deste ponto de referência. E o naturalista não tem isso. O naturalista, ele não tem este ponto. Por quê? Porque ele não tem um Deus. Deus não existe para um naturalista. Só que tem outro problema, e penso eu que este problema é a grande dificuldade do naturalismo, como o Diego colocou, é metafísica, epistemologia e ética, e este problema está dentro da epistemologia. Vamos começar por Lewis, porque Lewis tem uma maneira de escrever muito boa, e se você quer começar a ver este ponto epistemológico, comece por Lewis, que ele escreve muito bem.
A razão é o que nos faz identificar se um pensamento é verdadeiro. Essa é a afirmativa dele. Porém, de onde surgiu esta razão? Pois a razão não se resume a uma causa e efeito, mas também a um antecedente e consequente. A dedução não é um processo de causa e efeito, mas um processo de antecedente e consequente. Porém, a evolução é só causa e efeito. Como explicar as deduções? Aí você diz, mas qual que é a diferença de causa e efeito para antecedente e consequente? Lewis, ele trabalha o seguinte exemplo. Pense que você está na sua casa e o seu avô acordou mais tarde naquele dia. E você diz, o vovô acordou tarde hoje porque ele comeu comida estragada ontem. Este porquê está indicando o quê? Causa. A causa do meu avô acordar tarde hoje foi o quê? A comida estragada. O efeito da comida estragada foi o quê? Acordar tarde. Certo? Isso é causa e efeito. Só que a palavra porquê tem um uso de antecedente e consequente. De que maneira? Você pode dizer, vovô está doente porque acordou tarde hoje. Isso é causa e efeito? Não. Por quê? O que causou ele estar doente? Foi ele acordar tarde? Não. Isso foi uma consequência da sua doença, mas não foi a causa. E ele acordar tarde não foi a questão, então, foi a consequência. E o antecedente foi o quê? Ele ter comido algo estragado. E a dedução, ela vem por meio de um processo de antecedente e consequente, e não apenas de causa e efeito. Então, nós temos que observar que na cosmovisão naturalista, tudo é o quê? Tudo é causa e efeito. E como que algo que é só causa e efeito produz um antecedente e um consequente? Um antecedente e um consequente, como nós analisamos. Como isso pode surgir? Não tem como. Se é só causa e efeito, a razão ou o raciocínio devia ser somente causa e efeito. Outro problema que Lewis aponta também, rapidamente, é a questão de que o naturalista defende que nós viemos apenas num acaso, nós não tivemos um processo, nós não tivemos um propósito da existência. Sendo assim, nós não podemos confiar na nossa razão. Por quê? Porque a nossa razão, ela é apenas algo que pode ou não estar correta. Por quê? Foi algo do acaso. E como que você vai confiar na sua razão se é algo que pode ou não estar correto? Não tem como. E se você não pode confiar na sua razão, então você tem um grande problema na epistemologia, ou na maneira como você pensa. Mas continuando essa questão da epistemologia, nós temos Alvin Plantinga novamente. Este livro, Ciência, Religião e Naturalismo, é um livro muito bom, mas é um livro que exige muito. Ele é muito teórico, trabalha muito com probabilidades, uma linguagem muito alta. Então, assim, não cometa o mesmo erro que eu cometi de iniciar por aqui, porque você vai rodar muito para conseguir entender e vai ter que fazer muitas coisas. Comece de maneira mais simples, dessa maneira então como nós temos apresentado, para depois ler Alvin Plantinga, que você vai ter uma base muito melhor para discussão, uma base muito melhor então para saber lidar, principalmente na academia. Ele vai dizer, suponhamos que você seja um adepto do naturalismo. Você acha que Deus não existe e que as nossas faculdades cognitivas fomos formados pela seleção natural e que fomos formados pela seleção natural. Poderá então afirmar de modo racional que nossas faculdades cognitivas são no geral confiáveis? Será que você pode afirmar que o seu raciocínio, o seu intelecto é confiável? E ele vai dizer, digo que não poderá. Mas não poderá por quê? Primeiramente,
A probabilidade de nossas faculdades cognitivas serem confiáveis, considerando a evolução, é bem baixa. Se você fizer os cálculos da probabilidade da evolução trazer uma consciência ou trazer uma faculdade cognitiva confiável, é muito rasa, é muito baixa. E ainda mais, tem um anulador do pressuposto intuitivo de que minhas faculdades cognitivas são confiáveis. Primeiro, a probabilidade é muito baixa. Só que tem algo em mim que diz que eu posso confiar na minha intuição. Tem algo em mim que diz que eu posso confiar no meu raciocínio. Então essa probabilidade diminui mais ainda. E em terceiro lugar, a evolução não se interessa pela verdade, mas pelo comportamento apropriado. A evolução não está importando se o seu raciocínio é correto ou não. A evolução não está importando se você pode confiar no seu raciocínio ou não. Não, ela não está ligando para isso. O que ela importa é o quê? A sobrevivência do mais apto. É isso que ela importa. Então, a epistemologia na evolução não foi algo a ser pensado, não. Então, considerando esses 3 pontos, a probabilidade de você poder de você poder se assegurar no seu raciocínio é nula, não existe. E fazendo agora, por último, uma visão que o Samuel trouxe ontem do naturalismo, do materialismo, nós vamos agora abordar no naturalismo, é a seguinte: primeiro, encontre o ídolo. Essa primeira bola aqui. Qual é o ídolo? O natural. Aqui o natural é tudo que não é sobrenatural, é tudo que não está dentro do cosmos, é tudo que está dentro do cosmos, no caso, é tudo que está dentro do círculo fechado. Isso é o natural. Não pense no natural aqui apenas como natureza, no caso, mas tudo que está dentro do círculo que nós vimos lá no início. Vá para o reducionismo deste ídolo, com a expressão nada além de naturalismo, ou nada além de natural. Tudo é apenas natural, nada passa do que é natural. Terceiro passo: teste o ídolo. Teste o ídolo perante a sua vivência. Teste ele. Somos realmente máquinas cegamente programadas? O exemplo que Samuel usou muito bem ontem no materialismo, e aqui nós temos um exemplo de um casal, que o cara veio e pediu então a sua amada em casamento, e será mesmo que ele não sentiu nada? Será que era apenas reações no seu cérebro que o levaram a fazer isso? Será? Não é. Tem algo a mais. Tem algo a mais. Nós não podemos, ou nós não conseguimos viver sendo ou tendo a ideia de que somos apenas máquinas. Não tem como. Tem um algo a mais. Tem algo a mais que nos define. Não somos apenas máquinas programadas. Teste o ídolo dentro dele mesmo. Veja se há contradições dentro do mesmo. E aqui nós podemos ver: o relativismo ético existe? Ou o relativismo em outras áreas existe? Como nós vimos ontem também, o relativismo, ele por si mesmo se contradiz, ou por si mesmo se anula. Quando você diz que não tem verdade absoluta, ou que não tem uma verdade única, ou que não tem uma verdade absoluta no caso, você já está definindo uma verdade absoluta. Então você está se contradizendo neste mesmo pensamento. E, por fim, substitua o ídolo. Como nós podemos substituir o ídolo? O universo físico é obra de Deus. É assim então que nós podemos mudar, ou nós podemos tirar essa visão, ou essa cosmovisão naturalista que está tão arraigada em nossos dias. Em resumo, nós vimos isto. Primeiro, no naturalismo perde-se o referente para a moral. Segundo, no naturalismo perde-se o sentido da vida ou da existência. E terceiro, no naturalismo perde-se a base epistemológica do homem. Não há raciocínio dentro do naturalismo. E para encerrarmos, aqui nós temos um pequeno poema
que diz: és pequeno, és fechado, não és pleno nem amado. Em ti só há causa e efeito, em ti não há nada além de matéria, não há amor em teu leito, tu negas tua força etérea. De eternidade a eternidade tu és o universo, tua história é linear em retrocesso, pois tu não tens propósito maior, és apenas o eterno caminhante para o nada. Que dó! A beleza habita sobre ti, muitas vezes admirado, observando-te sorrir. Mal sabe o homem que em ti habitas, que és pó, pequeno, e isso te irritas. Ó homem, és máquina, és tu animal, essa é tua máxima, sou mera matéria, afinal. Este é o teu mundo, ó naturalista, e fechado para o Deus que tudo criou. Este é o homem bem pessimista, tua régua é apenas o mundo inferior. Esse poema foi feito por Samuel, integrante do Axioma, e vamos orar a Deus neste momento. Ó Deus, estamos nós aqui diante de Ti, reconhecendo, ó Pai, que temos uma grande luta que precisa ser travada quanto à cosmovisão naturalista. Ó Deus, nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos, nossa sociedade tem sido imergida nesta visão como sendo a correta. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ajude a combater tal pensamento. Nos ajude, ó Deus, a fazer que a Tua cosmovisão, a cosmovisão cristã, reine, ó Deus, ou prevaleça em meio a esta sociedade. Isto eu lhe peço, Santíssimo Pai, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém.